tá entrando. Então, enquanto a Fran... Deixa a Fran entrar, que aí eu... Pronto, ela entrou, conectou o áudio. Então, boa noite, Alan, Anderson, Fran. Mais uma vez, nosso segundo encontro do que eu espero ter na casa dos 3 dígitos de encontro. Por mim, vai acontecer aí até o 100º. Quem sabe esse projeto realmente não transforma aí a vida de bastante gente. Eu vou ficar super feliz com isso. Segundo encontro, Café e Planejamento Financeiro. O tema de hoje apresentado por vocês vai ser sobre controle orçamentário, ferramentas a serem utilizadas, formas de se abordar. E aí também eu vou trazer vocês a refletirem o que vocês acham importante anotar, se vocês já têm anotado. Então, assim, sem perder muito tempo, quero começar aqui por quem está aparecendo primeiro para mim. Alan, fala um pouco para mim o que você vê sobre controle orçamentário, se você já faz alguma coisa, como você faz, se você não faz, qual a forma que você imagina idealmente ser feito. Conta um pouco para nós sobre essa questão de orçamento aí, seu mesmo, tá? Coloca você aí, como que é a sua vida orçamentária. Então, boa noite aí pro Anderson, para Fran também. O meu, basicamente, eu faço em planilha, né? Então, todo mês eu... Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, tá ótimo. Então, basicamente, eu faço as entradas, né, do meu salário fixo, as saídas, e eu tento marcar todo tipo de gasto que eu tenho ao longo do mês, né? Seja previsto ou não, no final do mês está marcado lá. Então, eu acabo tendo o histórico dos meses anteriores. Às vezes é bem ruim, né? Porque você se descontrola nos gastos, mas de uma forma geral eu tenho uma previsão do que vai acontecer no próximo mês. Uhum. É muito bom. Você usa então planilha, né? Basicamente Excel, Isso, ou isso, planilhas, né? Enfim, isso. bacana. Anderson, sobre você, Tam- como que é? Também uso de planilhas e até teve uma época com relação ao cartão de crédito, a gente estava tendo vamos dizer assim, um gasto mais expressivo assim, e eu falei, não, vamos planilhar aqui e até, por exemplo, as parcelas colocava, né? Por exemplo, estava dividido lá em 4 parcelas, aí já separava nos meses, ó, próximo mês já vai ter esse aqui de fixo para a gente ter que bater. Então, tendo esse controle ali, fica mais claro o objetivo que tu vai ter lá na frente de estar quitando, né? Uhum. Então, a gente também utiliza o controle, planilhinha ali do Excel, bem simples, ali, colocar os valores, as receitas e as despesas que a gente tem, né? Uhum. Muito bom, cara. Fran, conta para nós um pouco. Sou o contrário dele, não uso planilha, mas tenho um controle dos meus gastos. Digamos assim, eu tenho tudo, assim, eu ganho tanto, eu gasto tanto, posso comprar isso, posso comprar, não posso, e consigo me controlar. Uhum. Tentei a planilha, mas não deu certo para mim. Uhum. Então é tudo meio que na mão, na cabeça, né? Vai meio que, assim, faz umas estimativas, né? E é legal Isso. porque, assim, esse tipo de estratégia, por exemplo, que a Fran aborda, faz ela refletir extremamente a cada gasto, né? Eu imagino que como a Fran ela não tem um controle anotado, ela não tem uma estimativa, ela a cada gasto que ela vai fazer, ela deve fazer como se fosse uma reflexão. Eu imagino que deva acontecer isso. E é o que acontece Posso, comigo. não posso? Esse mês É. passou, esse mês eu posso gastar mais um pouquinho. Aham. É bem assim que funciona. Uhum. E assim, eu confesso para vocês que isso acontece comigo também, tá? Porque eu, particularmente, não tenho planilha, eu não faço esse controle na mão, tá? Mas eu tenho, assim, muita noção do que é gasto, sabe? A minha renda, ela é mais tranquila de ser abordada, então, o Alan falou que é fixo, Fran, sua renda também é fixa? Também é fixa. Então, Só que ela é uma fixa, sim. Eu dependo de comissão. uhum, Então, eu tenho o salário base, mas só vai depender das minhas vendas se eu vou conseguir atingir minha meta ou não para ter uma renda maior, né? uhum, Então, eu não posso contar muito com essa comissão. Digamos assim, certo. eu tenho que fazer todas as minhas contas em cima
do meu fixo, né? Certo. Não, muito bacana. O Anderson também é fixo, tem parte variável, fixo, né? Não, beleza. E aí, agora eu vou dar uma perspectiva para vocês sobre essa questão de orçamento, né? Porque existem algumas coisas a serem entendidas no que tange o orçamento. A primeira delas é entender que existem duas formas, que na verdade eu gosto de falar que são três, tá? Mas a princípio são duas formas, que basicamente são as entradas e as saídas. Eu falo que mais para frente eu converso, por exemplo, com o meu cliente, que são duas, porque se diverge entre receitas, despesas e investimentos. Que ainda também pode ser subdividido em dívidas, tá? Às vezes a pessoa, por exemplo, tem um financiamento. Porque quais são as três principais contas que nós temos que pagar? O passado, o presente e o futuro. Você adquiriu um veículo, você adquiriu uma casa, foi uma decisão que você tomou no passado, que você tem usufruído ou não de um bem, enfim, às vezes foi alguma coisa que você comprou, já se desfez, mas a dívida ainda está aí, é uma dívida. A água que você está consumindo hoje, a luz que você está consumindo hoje, a comida que vocês têm consumido hoje são as despesas, é algo que você paga por um benefício agora, no presente. E tem aquele que depois do presente é o mais importante, porque primeiro nós temos que sobreviver, nós temos que viver. Não sobreviver, mas viver de fato. Eu não quero trabalhar na perspectiva aqui que tem que comer o mínimo possível, curtir a vida o mínimo possível, viajar o mínimo, porque abre mão do presente. Não, eu não trabalho sob essa ótica, tá? Eu não... Tem até um movimento que se chama FIRE, que é Financial Independence Retail, acho que é alguma coisa assim, que basicamente é o quê? É um movimento que fala: não faz nada na sua vida porque você vai se aposentar com 40 anos, 50 anos, alguma coisa assim. Tipo, é abrir mão de toda a sua vida até os 50 anos para você se aposentar e conseguir independência financeira. Não vejo nenhuma vantagem nisso, tá? Eu sou muito adequado na ideia de que é preciso curtir a vida, também pensando no futuro. Então, nós temos as dívidas, que é algo que normalmente é adquirido no passado, nós temos as despesas e nós temos os investimentos, que também é muito importante. Investimento para aposentadoria, para a realização de um sonho, de um objetivo, né? Tem muita gente que sonha, por exemplo, eu tenho um cliente que o sonho dele é ir para a Disney. Eu falava assim, nossa, cara, sei lá, se o do Alan, do Anderson for o sonho, eu respeito, né? Mas, assim, eu esperava esse sonho ser, tipo, de mulher. Eu até brinco com ele, porque eu tenho essa intimidade, falo, pô, mano, eu esperava a tua esposa querer ver, sei lá, as princesas, né? O castelo encantado, sei lá. Mas você, cara, você quer ir pra Disney? Tá bom, é o teu sonho, beleza. Meu sonho não é ir pra Disney, eu posso garantir, eu brinco com ele, né? Assim, pô, cara, eu tenho o sonho de, sei lá, ir pra Maldivas, cara, ir para Abu Dhabi assistir a final da Fórmula 1, sabe? Uns negócios assim. Não é não, Anderson? Pô, pensa lá, Yas Marina, cara, final de campeonato do ano passado. Pensa o cara que tava lá assistindo a Fórmula 1, com dois pilotos. Meu, aquela final, tipo, era zerar a vida, acabar a vida ali para mim. Não, posso morrer aqui, porque eu curti minha vida tudo. Mas brincadeiras à parte, então nós temos esses três tipos. E no controle orçamentário é extremamente importante nós encaixarmos essas três contas, tá? Eu não sei se vocês têm esse tipo de situação. Aqui eu entendo perfeitamente que há alguns orçamentos, aqui eu já estou falando de forma bem mais ampla, esperando que esse conteúdo que está sendo gravado vai ser entregue no futuro para muita gente. Eu entendo que tem pessoas que têm um orçamento muito estreito, que têm uma renda muito baixa. E nesse primeiro momento é aquela questão: paga o que está consumindo hoje e as dívidas adquiridas do passado. Às vezes não sobra mesmo para investir. E é verdade, eu entendo isso. Mas, vislumbrando os próximos 10 anos, se daqui 10 anos, essa pessoa que hoje não tinha condição de fazer investimentos, daqui 10 anos ela continuar nessa mesma condição, algo de errado está com ela. Porque todos vocês que estão aqui, eu agradeço essa oportunidade, vocês também foram alunos meus, lá da escola. O que vocês estão fazendo? Buscando aprimoramento técnico, buscando melhoria. E nos próximos 10 anos, tendenciosamente, vocês têm a capacidade de desenvolver técnicas, de aumentar a receita.
Só que você também não pode aumentar a despesa na proporção, né? A famosa roda de ratos. Porque eu conheço pessoas que ganham juntando, né, renda familiar, esposo e homem e mulher, ganham ali um estimativo de, sei lá, uns 5 mil reais, porque cada um ganha mais ou menos 2,5, é a renda média é a renda da classe média, 2,5. Então vamos colocar algo de 5 mil. Tem pessoa que consegue investir, eu conheço pessoas que conseguem investir, e eu já ouvi casos de médicos que tinham uma renda mensal de 110 mil reais e que gastava 100. Isso é efeito framing, né? Coisa de prova. Eu poderia falar o seguinte para vocês. Esse médico, ele consegue poupar por mês 10 mil reais. Vocês iam falar, pô, é bacana, não é? É ótimo poupar 10 mil reais. É incrível poupar 10 mil reais por mês. Só que quando eu falo a informação completa, chega a ser assustador. Porque tem uma despesa. E aqui não é um papel de julgar, tá bom? Cada um vive do jeito que quer. O papel de planejador não é julgar, é só entender. Se vive bem, beleza. Tem casais que um só cuida das finanças, tem casais que os dois cuidam das finanças, enfim. Se vive bem, não é papel de planejador, eu como planejador, julgar. Mas nós podemos observar que tem muita gente que vive com 5 mil reais. Então, você observando a despesa de 100 mil reais mensais, dava para fazer um ajuste, tá? Então, eu entendo que, se nesse primeiro momento a pessoa não tem a condição de reservar essa conta de investimento, nós temos que trabalhar, nós temos que desenvolver não só a parte financeira, mas a parte da pessoa mesmo, qual a área de atuação dela, porque, infelizmente, tem profissões que são ingratas, que pagam pouco mesmo, e vai ser assim. Então, buscar uma nova profissão, quem me conhece um pouquinho sabe, eu sou formado no Senai em mecânica de usinagem, depois eu trabalhei durante um ano fazendo embutidos artesanais, churrasco, assados, fazendo eventos de churrasco. Trabalhei em rodoviária, trabalhei 15 às 23h30, trabalhei 25, 26 de dezembro, não, 24, 25 de dezembro, trabalhei 31 e 1º de dezembro, trabalhei dia 12 de outubro, tipo agora aqui, ó, que tá chegando, feriado, que às vezes pega lá quarta, quinta e sexta, hoje não vai ter mais isso por causa da situação econômica, mas eu trabalhava muito nos feriados, nos finais de semana. E hoje eu tenho um pouco mais de conforto, mas é porque eu corri atrás. Eu já andei muito na cidade onde eu moro, 1h da manhã voltando a pé, porque não tinha mais ônibus. Mas eu tomei uma decisão. Sem poder, querendo casar, eu fui e comprei o curso da escola, comprei a CPA 20 da Agora Treinamentos. E hoje eu sou professor nela, então, tudo são decisões. Então, entendendo isso, se nesse momento não dá para pagar a conta de investimento, no futuro devemos traçar um plano para que essa conta entre. Porque aí o nosso orçamento, as entradas, que são receitas, basicamente elas têm que ter 3 destinos. Dívidas, se alguém tiver, por exemplo, uma casa financiada, as despesas, que normalmente são a parte mais relevante, que tende a ser a mais custosa, alimentação, enfim, combustível, essas coisas. E também é muito importante de investimento, para o Anderson poder ir para a Disney. Para eu poder ir para Yas Marina, em Abu Dhabi. Então, tem que ter essas 3 contas para serem pagas. E eu vou falar para vocês uma experiência que assusta muita gente, porque dentro de uma das sessões de planejamento, tem um ponto onde nós colocamos os objetivos. Eu coloco junto com o cliente os objetivos que ele tem, todos os objetivos. O primeiro deles é óbvio, aposentadoria. Esse é o primeiro de todos. Quando eu falo assim, quais são os seus objetivos com investimento? Todo mundo fala liberdade financeira, aposentadoria, todo mundo fala isso. Todo mundo. Mas eu falo, não, mas tem mais coisa. Por exemplo, uma coisa que eu nunca fiz, eu vou dar um exemplo meu, uma coisa que eu nunca fiz, e aí vocês também que estão aqui comigo, vocês que estão me assistindo gravado, reflitam. Porque planos de investimento, objetivos, meta, não é só coisa grande, é coisa pequena, tá? Por exemplo, eu amo treinar musculação, só que eu tenho uma dificuldade absurda de fazer aeróbico. Eu detesto fazer caminhada, eu detesto fazer esteira, bicicleta. E é um dos meus objetivos, e não é objetivo financeiro, olha só que engraçado, fazer aeróbico.
encaixar na minha rotina o meu comprometimento, porque é importante. Você quer ver outra coisa que é financeiro, mas que por um valor não tão relevante eu consigo realizar esse desejo que eu tenho, que eu nunca fiz? Andar de kart. Eu nunca andei de kart. E aqui em São Paulo tem 2 lugares pertinho de casa que tem, sei lá, deve custar uns 300, 400, 500 reais. Dá para eu me programar. Não é uma aposentadoria que eu vou ter que desembolsar algum dinheiro para gerar rendimento para mim. E aí, quando nós vamos fazendo esses objetivos, de primeiro momento, ele é assustador. Porque quando nós vemos, e existe, mais para frente eu vou falar isso para vocês, mas chega um momento que nós vemos o quanto é preciso desembolsar de fato, fazendo todo aquele cálculo que vocês que estudam para certificação, vocês entendem lá, cálculo da renda necessária para gerar uma renda vitalícia, qual é o patrimônio necessário, considerando uma taxa real, tudo. É assustador porque a pessoa vê, de fato, o quanto é preciso investir mensalmente. A pessoa pensa que vai ter que investir, sei lá, R$1.000 e no final tem que investir R$7.000 mensal. E acontece com muita frequência. E aí que mora o problema? Não, não é aí que mora o problema. O problema é não começar. Eu sempre falo isso. Começa com o que tem. No começo, a conta de investimento não fecha. É como se você deixasse de pagar a conta, ou uma conta de água, uma conta de luz. A ideia é essa. Não que tenha consequências imediatas, mas tem consequências no futuro. Mas não tem problema. Se você pensa o exemplo do cartão de crédito, onde você pode ter a opção de pagar parcelado, pagar o mínimo. Se você conseguir, na conta de investimento, pagar o mínimo, pelo menos faça. Porque não vai correr juros para você e vai te beneficiar, diferente de um cartão de crédito, tá? Entendido isso, eu preciso falar com vocês que um orçamento existe uma estrutura, item e categoria. Então, por exemplo, existe o orçamento receitas. Aí existe os itens. Por exemplo, aqui em casa, existe um item nas receitas chamada Gustavo, e existe uma outra receita, um outro item desse orçamento receita chamado Mariana, porque eu e a minha esposa somos assalariados e com isso, dentro do orçamento receita, tem o Gustavo e tem a Mariana. E dentro de cada item tem categorias. E se vocês não fazem isso, eu recomendo que vocês deixem discriminado, porque conseguem ter uma percepção. Intuitivamente, eu acredito que o Alan e o Anderson já faz. Talvez não conheçam essa terminologia de orçamento, item, categoria, mas vocês já fazem, que é basicamente o seguinte: quando eu registro lá o salário do Gustavo Caíno, é no orçamento receita, no item Gustavo, na categoria salário. Às vezes, quando vem alguma coisa variável, ou, por exemplo, planejamento, né? Aí entra lá, da Agora Certificações, entra a minha remuneração da Agora Certificações. Aí tem um outro item, remuneração como planejadora, então outra categoria, né? Tudo isso dentro do item Gustavo. Da Mariana, a mesma coisa. Pode ter lá salário, férias, 13º, são categorias dentro do item Mariana. E para despesas é a mesma coisa. Para despesas é a mesma coisa. Você tem lá o orçamento de despesa, você tem o item casa, e dentro de casa tem inúmeras, conta de água, conta de luz, internet, isso e aquilo. E é muito importante vocês terem isso estruturado para deixar mais organizado. Se vocês me permitirem, eu vou compartilhar com vocês, já dando aqui um spoiler da ferramenta qual eu utilizo, porque eu não uso planilha. Já deixo aqui de recomendação, é muito bom planilha, tá? Você tem lá as ferramentas que podem fazer somas, médias, e aí isso facilita bastante. Existe, para quem ainda não utiliza planilhas, também aplicativos. Então, vou pegar rapidamente meu celular aqui, e aí vocês podem fazer isso. Peguei meu celular, no caso eu uso um Samsung Play Store. Se eu coloco na pesquisa assim, ó, controle orçamentário, ou controle de orçamento doméstico, aparecem vários aplicativos, não é uma recomendação que utilize algum, mas ó, tem a Mobius, tem a Gorila, tem a Fortuno, tem Minhas Finanças, Gestor de Orçamento, Orçamento Fácil, Organize, Controle Financeiro Pessoal, Minhas Economias, Monify, Wallet, Guia Bolso. Veja que existem inúmeros aplicativos que fazem esse trabalho na planilha.
e que eles entregam um pouco mais estruturado, que na planilha, normalmente, você vai sair do zero. Você tem que montar do zero ou você pega, sei lá, da internet, talvez tenha alguém disponibilizando. Só que, dentre esses aplicativos, que eu já dei uma pesquisada, já me aprofundei neles, de longe, a ferramenta que eu utilizo como planejador é a melhor, porque traz um pouco mais de praticidade, traz um pouco mais de ferramentas, e assim, tem muito mais do que o controle orçamentário. Esses aplicativos estarão limitados a controle orçamentário. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, já dando um spoiler para vocês que qual é a plataforma que eu uso, né? A plataforma Vista, uma mega plataforma. Os caras ali que trabalham no desenvolvimento dela são pessoas super bacanas. E veja que isso aqui é um exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo que eu tenho aqui, que eu mostro, de uma estrutura de orçamento que eu fiz aqui, e aí ficou. Então, veja que eu tenho no vermelho minhas despesas, que eu estruturei aqui, coloquei, sei lá, um carrinho aqui, uma estrada 2020, coloquei o nome de duas pessoas, né, um cônjuge, cônjuges casados, maior parte. Se tivesse filhos, por exemplo, colocaria aqui uma categoria, um item, o filho, então filho 1, filho 2, por exemplo, no caso da Fran, talvez ela poderia ter colocar aqui nesse exemplo, colocar lá o filho 1, que eu acho que está com 15 anos, né, se eu não me engano, aí coloca o caçula que está com, acho que 4, 5, você falou já? 4 anos, né? 4 anos, porque o que gasta com o de 15 é diferente do que gasta de 4. É diferente. Então, se você abre, por exemplo, o orçamento aqui, você vê que tem as categorias. Academia, esportes e exercícios. Cabeleireiro, salão, cuidados pessoais, conta de celular, médicos, psicólogos, outros, roupas, acessórios, usa aplicativo de corrida. Quando nós abrimos a casa, e aí a casa, vocês também podem fazer uma estrutura parecida com também para família, né? Casa e família. Casa, conta de água, luz, e aí família, vocês podem colocar passeios familiares, alguma coisa assim. Também pode colocar tudo dentro de uma única coisa. Então, água, luz, decorações, utensílios, doações, farmácias, internet. A casa tem um imposto, IPTU, possíveis manutenções. Você vê aqui que na família eu poderia ter deixado essa padaria para a família, né? Alimentações fora, enfim. Presentes eu poderia ter colocado quando uma pessoa compra outra. Deixei junto aqui para unificar o orçamento. Supermercado, viagens. E aí, não só ter essa estrutura, só para vocês terem uma noção, aí os rendimentos, beleza. Mas não só essa estrutura, essa parte aqui é de suma importância. O estimado. Não só o registro do que é gasto, mas ter uma previsão do que vai gastar é extremamente importante. Quer dizer que uma vez colocado no estimado, isso eu estou falando já tipo como se fosse um questionamento de um cliente meu. Uma vez colocado ali, quer dizer que eu não posso ultrapassar, ou eu não posso gastar menos? Se eu falei que eu vou gastar R$ 30 com Uber, um exemplo, e aí no final do mês eu gastei 20, eu vou ter que fazer um passeio de R$ 10 para gastar os 30? Eu falo, não, claro que não. E se eu precisar gastar 40, não tem problema. Os primeiros 6 meses é analisar o comportamento consumista da pessoa. E outra coisa também é não ficar congelando demais essa etapa, porque é difícil, né? Se eu perguntar para a Fran, por exemplo, Fran, quanto você gasta, tipo, sei lá, de farmácia? Pode ser que a Fran saiba. Ou não. Fran, você sabe quanto você gasta com farmácia de forma mensal? Depende como está a crise de bronquite da Marisa Dora. Exatamente. Então, você vê que você vai estimar, muito variável. Você vai estimar tem mês que gasta 150, tem mês que gasta 100, tem mês que gasta 200. Uhum. Então, veja que não dá para saber. Então, nesse ponto, quando vocês estiverem estruturando esse orçamento e colocar um valor estimado, não sei se vocês observaram, mas eu não coloco centavos, não tem a lógica. Pense eu estimar o gasto. Bom, por exemplo, a Fran vai estimar o gasto dos remédios da Maria Luísa.
por causa da bronquite. Aí ela vai colocar assim, eu gasto R$ 134,73. Não dá. 174, coloca 175, coloca 200, 150. Estimar. Para coisas como farmácia, não tem como falar assim, não dá para gastar mais do que isso, porque nós estamos falando de saúde. Mas existe outras que têm que ser observadas. Outras contas são super previsíveis. Por exemplo, não muda financiamento de carro, financiamento de casa, celular que foi parcelado, videogame, TV, enfim, eletrodoméstico de forma geral. Coisas parceladas, você sabe. Não, poxa, eu estou com o meu iPhone 14 parcelado em 36 vezes de R$ 1.000. Não, brincadeira. Não vai valer tudo isso, não. Então, você sabe que nos próximos 36 meses você vai pagar R$ 1.000. Então, é fixo, você sabe. Mas as despesas recorrentes é somente um valor estimado e que você pode errar muito, não tem problema, tá? Errar muito, não tem problema. Mas que, depois de 3 meses, eu recomendo. Então, hoje, dia 10/11 fechou o primeiro mês. 10/12 fechou o segundo mês. A partir dali, já dá para dar uma observada e fazer um ajuste no estimado. Então, depois de 2 meses realizados, ou se for muito variável, por exemplo, contas que foram muito ao extremo, aqui foi 0, aqui foi 1.000, aqui foi 500, aqui foi 2, enfim. Pega o terceiro mês, né? Tipo, melhor de 3, analisa 3 meses, e aí vocês começam a fazer ajustes no estimado. Não é ainda fazer um ajuste em gastos. Porque vocês vão ver que muitas coisas... Você quer ver uma coisa que todo mundo fala assim, não é... Eu ouço muito. Não é recorrente. E você compra isso quando? Todo mês. Como não é recorrente? Presente. Ou coisa que parece não ser recorrente é presente para quem está fazendo aniversário. Acabei de dar presente para minhas sobrinhas. Tá chegando o Dia das Crianças, não tenho filho, né? Tá chegando o Dia das Crianças. Aí tem aniversário da minha mãe, tem aniversário da minha irmã, tem aniversário da minha prima, que foi minha madrinha de casamento. Aí no final, ainda tem muita gente que fala assim, não, presente de aniversário não é algo recorrente. Todo mês tem gasto, normalmente, tá? Falando normalmente, não na regra. E aí, depois de 2 ou 3 meses analisados, eu recomendo que vocês façam um ajuste do estimado. Observem. Poxa, eu estimei aqui que ia ser R$ 100 e nos 3 meses eu gastei 200. Então, ajusta esse estimado para 200. E aí começa a observar. E intuitivamente, vocês olhando, eu vou falar isso por experiência própria. Teve uma vez, foi um caso esporádico, minha esposa estava com problema nas vértebras, na região lombar, por causa de negócio de trabalhar sentado, não sentar com a postura adequada. Ela quis desenvolver hérnia. E aí ela precisou fazer fisioterapia. Fazer fisioterapia, ela tinha que ir de Uber. E assim, eu falo que ali foi um susto, porque assim, eu estimei que ela ia gastar, tipo, vou dar um exemplo aqui, R$ 50 com Uber no mês, antes dela, de fato, concretizar ali a necessidade das fisioterapias, né? E, tipo, ela gastou, tipo, R$ 250. Então, tipo, 5 vezes mais. Falei, nossa, que baque! Que baque! Num mês só. Então, é legal ter esse baque, porque eu falei assim, amor, vem cá, que vai ter que trocar uma ideia. Claro que eu falei assim, eu tô brincando, eu sei que isso é muito esporádico, não é que você vai... Deus que me livre e guarde você de precisar fazer fisioterapia pro resto da vida. Você não vai gastar R$ 250 com Uber todo mês. Mas essas coisas vão acontecer e vão causar distorções, tá? Então é muito importante vocês, primeiro, se sentirem super confortáveis em estimar. Se não tem noção, chuta um valor aí, tá? Chuta. E depois de analisado 2 ou 3 meses, vocês façam um ajuste. E aí, intuitivamente, vocês comecem a encontrar espaços para enxugar gastos. E parece que não faz diferença, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Faz muita diferença gasto pequeno. Porque pode ser desmotivador. Existe a palavra? Existe, né? Desmotivador, existe, né? Enfim. Não é motivador. Cortar, tipo, R$ 5 de um lugar,
10 do outro. Claro que todo mundo queria achar a solução de tipo, achei R$ 500 no meu orçamento livre aqui, ó, tô enxugando esse gasto e sobrou R$ 500 para mim. Todo mundo queria isso. Mas não é assim. Só que o poder de você enxugar gasto é muito importante. Vocês precisam entender que valores pequenos fazem a diferença. Ainda mais se vocês olharem em termos percentuais da receita. Então, se vocês conseguirem 5% da receita, então, sei lá, a pessoa ganha R$ 5.000. 5% é R$ 250. Conseguir tirar 5%, economizar 5% do que já está sendo gasto, principalmente para aqueles que estão com orçamento extremamente estreito, ganha 5 e gasta 5, por exemplo, conseguir R$ 250 é um passo gigantesco. E com isso, o controle orçamentário começa a aparecer, e o controle orçamentário, ele é tudo, pessoal. Não tem como vocês quererem plano de aposentadoria, viajar para Disney, comprar o iPhone 14. Não dá se vocês não tiverem controle orçamentário e disposição para fazer os sacrifícios. Eu acho que foi o Gustavo Cerbasi que fala isso. Eu acho que é ele. Ele fala que sacrifício sem um objetivo claro é sufocante. Mas sacrifício com objetivos claros é algo bom. Né? Talvez vocês já devem ter ouvido algo assim, não vale a pena ficar se sacrificando. E, na verdade, se sacrificar por algo que não tenha valor, por algo que, de fato, você não queira, não vai valer a pena, vai te desgastar, vai te deixar mal. Mas fazer sacrifícios para um bem maior, isso sim vocês precisam fazer. Então, abrir mão de alguma coisa, enxugar um pouco, sei lá, por exemplo, aqui em casa. Aqui, tranquilamente, nós não temos problema com gasto com iFood, por exemplo. Mas eu conheço pessoas que gastam muito. Meu vizinho, todo dia bate o iFood na casa dele. Todo dia. Será que, não sei, vamos pegar esse exemplo, muito gasto com comida fora, será que uma solução não seria se comprometer mas eu não tenho tempo, minha rotina é apertada, a minha também, a da minha esposa também. A solução é, sábado eu fui, fiz toda a mistura, ela fez a parte do carboidrato, eu fiz a proteína, e eu fiz marmita e congelei. Então, assim, eu aqui em casa, por exemplo, cozinho uma vez na semana. Uma vez na semana. Eu e minha esposa junto. Cozinhamos uma vez na semana. Então é uma solução. Então não é desculpa, não consigo, não dá, eu não tenho tempo. É sacrifício. Estou dentro da dieta, mas que sacrifício é esse? Ter um controle orçamentário do que eu gasto com comida, porque é um gasto extremamente relevante no nosso dia, ainda mais hoje. É um gasto extremamente relevante, alimentação. Eu tenho controle da minha dieta ainda. Então, me favorece a musculação que eu faço e que eu amo fazer. Então, veja que é um sacrifício não comer tudo que eu quero, do jeito que eu quero, né? Porque, por mim, sei lá, jogar tudo no óleo. Eu falo que tudo que joga no óleo fica bom, não é? Vocês vão concordar comigo. Joga banana no óleo e frita. Fica legal banana frita. Não fica? Então, é alguns sacrifícios a serem feitos, entendeu? Porque o controle orçamentário, como eu disse, vai ditar o sucesso da vida de todos. Você quer investir com consciência, saber o que está fazendo, saber que pode ter uma despesa nesse mês, que pode assumir uma dívida, é a partir de um controle orçamentário. Porque senão, entra na estatística de famílias endividadas. Não é porque a pessoa não tem condição, é porque a pessoa não tem noção do seu orçamento. Porque a pessoa que tem noção que não pode gastar R$ 1.000, ela não vai gastar R$ 1.000. Mas tem pessoa que fala assim, eu acho que dá. Eu vou financiar aqui meu iPhone 14, eu acho que dá, eu acho que vai. Eu dou um jeito. Não tem noção do orçamento. Porque se tem, por exemplo, o Anderson, o Alan que já faz, a Fran que não faz, mas ela tem a noção, ela sabe que não pode gastar R$ 1.000 por mês num iPhone. Ou pode, enfim. Mas tem a noção. É difícil, né? Ainda mais por um iPhone. Gastar 36 parcelas não dá, né, cara? Não dá. Não vale a pena. Não, vamos apoiar E mais esse teu iPhone tá caro, hein? não dá para... Mas
tem que saber, cara. Tem que saber orçamento. Pode ser o especialista em investimento. Pode ser o especialista na sua área de atuação. Olha o médico que eu dei um exemplo para vocês. O cara é especialista em medicina, na atuação dele. Mas em finanças, em orçamento, ele não tinha a clareza que ele ganhava 110 e gastava 100. Ele não tinha essa clareza. E quando mostrou que ele gastava 100 mil reais, colocou ele num momento de reflexão que é o seguinte: da onde eu vim, jamais eu imaginava que eu ia gastar 100 mil por mês. Com as coisas que eu gasto. Porque uma coisa é gastar com, sei lá, problema de saúde, não tem opção. Vai gastar. Mas quando você observa as coisas que, por exemplo, nesse caso, as coisas que o médico estava gastando, com o que ele estava gastando, o quanto ele estava gastando, ele falou assim, meu, da onde eu vim, eu fazer o que eu estou fazendo hoje, tipo, é um absurdo. Tudo isso é clareza orçamentária. O que você acha, Alan? Vou aproveitar e tomar uma água. Eu tô chocado com esse médico aí. De 100 para 110, eu vou te falar. Dói bastante. Mas eu achei bacana essa questão que você falou de esperar o tempo passar e analisar esses períodos aí, né? E não cortar imediatamente, já meter a faca, porque eu acho que doeria mais. Uhum. Dói, cara, dói, porque, assim, o trabalho de planejamento é um trabalho meio ingrato, entre aspas, porque tem que falar para a pessoa o que ela precisa, não o que ela quer. E quando nós estamos falando de dinheiro, vocês sabem que não é fácil. Não, nem um Dinheiro pouco. é causa de divórcio, de suicídio, de depressão. Teve uma pesquisa, é muito legal essa pesquisa, nos Estados Unidos, que foi feita uma análise com eletrodos sobre a tensão muscular das pessoas para determinadas situações. E a situação, conversar com um planejamento, a tensão causada para conversar com um planejador financeiro sobre as finanças dela, causou tensão não mais do que apenas ir ao dentista. Dentista de longe, todo mundo aqui, ninguém gosta de ir no dentista, não tem como gostar de ir no dentista, né? Aquele barulhinho da máquina lá, eu detesto aquilo, não gosto. Somente, nessa pesquisa, somente ir ao dentista causou mais tensão numa pessoa e, em segundo, veio conversar com um planejador financeiro. Olha que loucura. O quanto é difícil falar de dinheiro. Eu imagino que vocês entendam isso, é difícil. Tem muita gente que não consegue. Tem muita gente que... Eu já vi casos de... o marido era o provedor da casa. Deixa eu fazer o chat aqui. O marido era o provedor da casa. E aí ele teve um falecimento precoce. E com esse falecimento precoce, veio à tona as dívidas que havia dele. Era um salário, assim, super tranquilo. Mas que por ausência de conversas, e aí que entra a capa do nosso grupo, né? O amadurecimento, né? Um amadurecimento do relacionamento com o dinheiro, é conversa. Conversar com seu cônjuge, falar o que você está gastando, quais são as pretensões, porque esse cônjuge, que era o provedor da casa e tinha um salário muito bom, era fundado em dívida, e aí quando veio o falecimento precoce, ficou tudo para a mulher, para os filhos pequenos, e aí? Tinha um salário bom, mas afundado em dívida. E por não ter conversas, por não ter esse amadurecimento, acabou que ele deixou algo muito ruim para a família, que foi essas dívidas todas. Então é bem complicado mesmo. Então, assim, clareza orçamentária, cara. Clareza orçamentária. Tem que saber o que entra, tem que saber o que sai. Todo mundo, de preferência, saber o que entra, saber o que sai. Controlar é uma coisa, saber é outra. Então pode ter alguém que controle. Não, eu vou cuidar. Por exemplo, aqui em casa sou eu que cuido. Eu acho que é meio intuitivo vocês saberem que eu que cuido das finanças, né? É meio intuitivo. Mas minha esposa sabe tudo. Tudo que eu vou comprar, por exemplo, eu falo para ela. Tudo que ela vai comprar, ela fala para mim. Sem problema nenhum. Não é pedir permissão, porque ela trabalha, ela tem a renda dela, ela pode comprar o que ela desejar. Mas ela fala, amor, posso? O que você acha? Dá para comprar? Podemos comprar? Nós fazemos uma análise? Não, dá sim. Pô, mas precisa agora? É assim. O que você acha, Anderson? O que você acha do médico aí? Dava para ir para Dubai, para Abu Dhabi, não dava não, cara? Tá fechado o áudio. Aí. Com certeza, dava para ir até aproveitar a montanha-russa, né?
Ô, Ferrari. rapaz, dava para aproveitar muito, dava para andar de camelo, dava para ir para todo lado ali, daquele... Andar o deserto a pé, não, brincadeira. É, na verdade, faltou clareza para ele, né? Então, isso, então, se for ver por um lado, até que ele teve sorte, né? Ainda está economizando 10% do salário dele. Se o cara coloca a correção na frente dos boi, ele podia estar bem pior, né? Podia, sei lá, estar endividado aí, numa situação bem caótica. Mas, eu acho que agora, com a ajuda do planejador financeiro, vai dar uma luz, vai dar uma claridade no orçamento dele, né? E que ele possa estar melhorando aí, aproveitar. E como tu falou, né? O segredo é a gente aumentar a nossa renda e não aumentar a nossa despesa, e sim tentar diminuir elas, né? Uhum. É difícil, mas não é impossível, né? E nada de imediato, né? Nada de, assim, se apavorar, falar, não, tem que fazer agora, vou reduzir agora. Não, calma, não dá agora, analisou, não dá agora, beleza. Tentar pelo menos manter, né? Manter as despesas, porque é desse jeito. E aí vai trabalhando, porque eu já vi muitas pessoas assim com o desespero, sabe? De querer... Do desespero não, mas a ansiedade de querer fazer logo. E nós estamos numa sociedade muito imediatista. Vocês devem observar isso. Todo mundo quer o prazer instantâneo, a satisfação instantânea, a solução instantânea. Eu acho que daqui a pouco, por exemplo, não vai existir mais vinho no mundo, porque se continuar nesse desejo imediato, daqui a pouco não vai poder deixar o vinho curtir o que tem que curtir lá para poder tomar um bom vinho. O que você acha, Fran? Dessa parte orçamentária, o que você acha disso? Se tiver dúvida... Não, é isso aí. O médico não economizou bem, na verdade, bem menos que 10%, né? 10% em cima de 100 mil e ele ganhava 110 mil. Acho que vai dar 9,090909. É, Eu acho que é isso. eu tenho que melhorar muito ainda. Já melhorei bastante, mas tenho que melhorar mais essa parte orçamentária aí que eu peco bastante. Principalmente na questão... Eu controlo muito bem as minhas, mas a gente acaba não juntando as duas e não sabendo exatamente o que cada um gasta. É igual, eu tenho meus gastos fixos da casa, mas a parte da comida aí quem traz é o marido. E nessa parte ainda a gente peca bastante porque gasta um pouquinho. Eu acho, assim, é o que eu falei. Não é papel de julgar se vive bem, beleza. Mas eu, particularmente dentro da minha casa, eu acho muito bacana a parte de conversa. Que não, tem a não, conversa, sim, né? A gente sabe que cada um ganha e como gasta, né? Uhum. Só que ainda a questão ali, igual nós você estava falando de gastos, né? Eu peco um pouco na questão ali, ainda eu sei quanto que me sobra, né? Eu tenho isso. Calculo também o que pode vir de imprevisto, né? Então, tipo assim, eu coloco aquele tanto. Ainda peco bastante na parte de investir, tipo, num fundo, que eu ainda pedi algumas informações para você, mas não tive coragem de abrir a conta e investir. Esse eu peco bastante. Nós temos somente a poupança, não em si um outro investimento que possa trazer uma renda um pouco maior, né? Variável. Correr riscos, a palavra certa, né? Então, nessa parte orçamentária ainda eu tenho que me desprender e melhorar. Olha, Fran, eu vou te dar uma recomendação aqui. Eu posso dar essa recomendação, a legislação me permite, tá? Não sabendo do teu perfil, enfim, de investidor. Mas, assim, abrir uma conta numa corretora e você colocar no Tesouro Direto já é um grande passo, tá? Então, assim, abriu a conta na corretora, transferiu o dinheiro para lá via TED, tem toda essa segurança de poder só fazer TED do mesmo CPF, mesma titularidade, por segurança. Poxa, se você coloca, por exemplo, no Tesouro Selic, a poupança hoje está pagando 6%. É isso, 6,17, né? Se falar em termos
Nominais e efetivos, né? Nominais, porque a inflação está em torno de 5, se eu não estiver enganado, esse ano. Então, você está quase perdendo para a inflação na poupança. Enquanto que o Tesouro Selic tem mais segurança do que a própria caderneta de poupança, ele está rendendo mais do que o dobro, ele está rendendo 13,75. Por exemplo, hoje eu vendo uma taxa de 13,75, eu não me preocupo nem um pouco de procurar investimento que está rendendo mais. Sei lá, 13,75 ao ano é muita coisa. É mais de 1% ao mês. Tão sonhado 1% ao mês é muito. Falar de um retorno super bacana no longo prazo é tipo 0,8 ao mês. Imagina conseguir mais de 1. Então, assim, faz isso, Fran. Quando tiver, e esse é um valorzinho simbólico, sabe? Eu acho que Tesouro Selic você consegue comprar com R$ 100, cento e pouquinho, é o valor mínimo do Tesouro Selic. Vai num Tesouro Pré, você consegue comprar por R$ 30, R$ 35, se eu não estiver enganado, hoje. É isso mesmo, tá nessa faixa aí, Gustavo. 2025, né? Então, assim, só esse pequeno passo você vai conseguir dobrar a sua remuneração. Isso é muito bacana, tá? Aí tem imposto, claro, a caderneta é isenta. O Tesouro não é isento, mas o imposto não leva metade para compensar o dobro do que você ganha. Então, você ainda vai ganhar dinheiro com isso e vai ter mais segurança. Você falou de correr risco, você não vai correr risco, tá? Você vai correr menos risco ainda, porque você vai estar dando na mão do governo o dinheiro e não de uma instituição. Mas bacana, fez você refletir um pouquinho, né? O legal é fazer reflexão. A conversa aqui é refletir mesmo. E você, Tomás, o que você acha? O áudio está fechado, viu? Não sei se você pode falar. Oi, tá me ouvindo? Agora tô. Tá meio ruinzinho aqui o áudio, que eu tô num shopping, sabe? Mas acho que dá para me ouvir. Sim. Primeiro, Gustavo, eu fiquei bem impressionado, né, com a história aí que você falou do médico. Nossa, é real mesmo esse caso que você falou? É real. Caramba! Eu fiquei bem impressionado, sabe? E assim, Gustavo, falando assim sobre finanças pessoais, né? Eu sou casado, né? Eu tô junto, né? Eu tô casado há 8 anos, estou junto há 10. E o assunto finanças, né, aqui na nossa vida, da minha esposa, ele veio se tornar mais relevante, eu acho que do ano de 2021 para cá, para 2022, sabe? E tá com muito tempo já que eu insisto com a minha esposa para ela abrir uma conta numa corretora, isso que você falou aí acho que para Fran, né? Uhum. Você falou para Fran, e anteontem, eu acho que foi anteontem, ela mandou os primeiros R$ 200 dela para a corretora, sabe? Depois de bastante tempo. Eu acho que o ponto que eu queria chegar era que a gente consiga se abrir mais assim na conversa financeira, os casais, sabe? Que é o que pesa muito assim na vida dos casais, conversa financeira, sabe? É isso. É bem difícil mesmo, cara. Não é fácil. Uhum. Tem muitos casos assim que é finanças completamente separadas. Nossa. Sim. Sei lá, eu ganho meu salário, eu vou dar metade, você ganha seu salário, ganha metade, você dá metade, o resto é tudo meu e não interessa o que eu vou fazer, sabe? Aí fica complicado, né? Ainda mais em casal. Não, muito complicado. Eu acho complicado. Se é aquele negócio, na minha casa É. não dá certo desse jeito, mas se lá vive bem, Uhum. agora se não vive É. bem ou parece viver bem, né? Porque o relacionamento pode ser bom entre eles, mas o Uhum. financeiro tá ruim. É. Aí o planejador tem a famosa conversa difícil, né? O cara chato que Isso. fala o que precisa, não o que ele quer ouvir, né? A diferença de amigo e amiguinho. Amiguinho vai falar o que você quer, amigo vai falar o que você precisa ouvir. Uhum. Isso. Pessoal, então é isso. Eu vou já encerrar esse encontro com vocês aqui por causa do horário e eu tenho agora a aula, então acho que a Fran, o Alan, não sei se o Tomás vai vir, não sei se o Anderson vem. Vai ter aquela aula que eu vou dar das 8 às 9 aí, falando de constituição de empresas. Se ficar com alguma dúvida sobre essa parte orçamentária, se vocês quiserem esclarecer alguma coisa, manda lá no grupo e vamos tentar trazer o máximo de esclarecimento possível sobre esse tema. Tranquilo? Fechado. Tranquilo. Valeu, Gustavo. Obrigado Fechado.
Nada. Participar. Quem tá com a xícara? Levantou a mão, Anderson? Levantei. Ô, Gustavo, uma curiosidade. Esse pai de família aí que deixou a herança, um monte de dívida, ele não se suicidou, né? Não, Ah, tá. não. Acho que foi mortes causas naturais mesmo, só que, assim, deixou a dívida, né? E não tinha seguro, não tinha nada. Na verdade, acho que tinha um seguro, tipo, que teve que contratar um... Esse caso não foi comigo, tá? Foi uma planejadora que contou. Parece que a planejadora, junto com a mulher que ficou, saiu pesquisando onde ele tinha conta em todo lugar e, tipo, depois de pesquisar muito, encontrou um seguro contratado que ele tinha e que deu um refresco para a situação. Mas não foi suicídio. Vocês estão com a xícara aí? Vamos tirar uma foto? Vamos dar o registro? Gustavo, desculpa, eu não tô com minha xícara. Na próxima você traz, meu irmão. Não tem Sim, problema, não. vou trazer na próxima. Deixa só o Anderson pegar ali. Ah, a xícara do cara. Aí sim, moleque. Bom demais, pessoal. Estou encerrando aqui. Provavelmente o Alan, a Fran, eu devo ver daqui poucos minutos. Ó, e já está marcado daqui 15 dias nosso próximo encontro para fazer esse nosso terceiro encontro aí do Café e Planejamento Financeiro, pessoal. Beleza? Marcadíssimo. Pessoal, ótima Beleza. noite. Para quem eu não vê mais essa noite, tudo de bom para vocês e Deus abençoe. Valeu, até mais, pessoal. Até mais.